Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Quem despreza o dia dos humildes começos? E quero também ler com os irmãos aqui Zacarias capítulo 8, verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Até aqui, irmãos, vamos a uma breve oração. Pai precioso, santo, grande, altaneiro, excelso, sublime, a Ti, Deus, toda honra e toda glória. Estamos neste momento de culto, Deus, chegamos agora ao momento da Tua Santa Palavra, onde desejamos ardentemente sermos instruídos pelo Senhor. E para isso, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que somente o Senhor fale através de mim, somente o Teu Santo Espírito fale através de mim, que nesse momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e somente o Senhor fale através de mim, Senhor. Que Teu Santo Espírito, pela Tua bondade, Deus, venha nos iluminar nessa palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus que criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ao Cristo, que ao governar todas as coisas, tornou-se um de nós, para que através do sofrimento pudesse pagar o castigo que os nossos pecados exigiam, mereciam. E ele veio satisfazer a justiça de Deus, pagando esses pecados. Ao Senhor Jesus, toda a glória, e a Ele, Jesus Cristo, venho proclamar nesta manhã. Amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos e frustrados, porque não poucas vezes nós olhamos os resultados e frutos do nosso trabalho e muitas vezes nós não sentimos satisfação naquilo, achamos que poderia ser melhor, que deveria apresentar um resultado melhor, e aquilo vai nos causando uma frustração e muitas vezes decepções. Mas eu quero lembrar aos irmãos que todo bem provém de Deus. E esta palavra aqui, que o Senhor Deus dá para o profeta Zacarias, ele diz: não despreze os dias dos humildes começos, ou melhor, aquele que vê os dias dos humildes começos, vão ver Zorobabel, vão ver o templo. Aqui estava se referindo à criação, a nova edificação do templo. Quem vê aquele pouco que estava sendo feito para a restauração do templo, pode ficar insatisfeito e triste e achar que aquilo é pouco. Mas não despreze os humildes começos, porque Deus, ele não precisa de grandes estruturas para ele fazer algo. Eu quero dizer para os irmãos que tudo passa pelo nada. Tudo que pode ser edificado de bom e que venha trazer satisfações para a nossa vida, ele passa pelo processo do nada. Ele passa pelo processo de estar vazio, muitas vezes. E esse processo, muitas vezes, se repete. Mas o que importa não é o estado das coisas, mas o que importa é o nosso fundamento. O que importa para nós, dentro de todos os projetos que queremos colocar em prática nas nossas vidas, o que importa é Deus estar presente
e não a aparência pequena e humilde das coisas. Ou seja, antes era o nada, e era nada mesmo. Quero convidar os irmãos para verem o início da criação, em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Se nós olharmos aqui, essa palavra no hebraico, Bereshit, e no grego, arque, ela quer dizer que no início das coisas, óbvio, Deus sempre existiu. Deus ele não foi criado, ele sempre existiu. Estou me referindo ao nosso mundo, ao nosso universo, né? Simplesmente não existia nada. Porque aqui diz, no início, Bereshit, ou arque, no início, criou Deus os céus e a terra, ou seja, a terra e os céus, eles simplesmente não existiam. Era nada. E quando Deus criou os céus e a terra, a aparência disso parecia nada também. Porque olha só, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Imagine por um momento que imagine que uma pessoa que está insatisfeita com a sua própria vida, porque os seus projetos parecem que não estão frutificando a contento. E ela está insatisfeita com aquilo, porque aquilo parece que era nada. Imagine que essa pessoa pudesse estar nesse momento com Deus, mas sem ter o poder de Deus, sem saber o que Deus ia fazer. Imagine que ela estivesse lá com Deus e simplesmente não existe nada. E Deus então, ele cria os céus e a terra. E aquela pessoa vê alguma coisa. Alguma coisa existe agora. Existe os céus e a terra. Mas, no entanto, isso ainda é muito pequeno. No entanto, isso ainda não supre toda a satisfação que essa pessoa quer, porque a terra era sem forma, a terra era vazia, havia trevas nela, havia abismos e trevas. Então aquela coisa, ela parece que não satisfaz, e a pessoa, ela talvez não medite ou não considere o poder de Deus naquela criação, mas talvez ela olhe e fale, que coisa pequena que Deus criou. Nós hoje, nós olhamos a terra e nós vemos os montes, nós vemos os animais das selvas, nós vemos uma vegetação, nós vemos todo tipo de frutos, nós vemos animais marinhos, nós vemos os céus, astros, estrela, lua, sol, nós vemos uma vegetação e paisagens lindíssimas, vemos o mar, vemos paisagens que nos agradam, vemos pássaros coloridos, encantadores, flores, plantas, rosas, diversidade de vida, biodiversidade. Vemos tanta coisa, e como essa coisa ela é inteligente, e como essa coisa ela vai se mantendo, e como tudo parece tão bem orquestrado, e como tudo isso nos encanta. Mas, no princípio era nada. Não existia. Simplesmente não existia. E quando Deus criou, era um começo tão humilde, mesmo sendo Deus criando. Era um começo tão humilde. Por que será que Deus criou assim? Deus poderia criar tudo de uma vez, porque poder para isso Ele tem. Não precisaria os 7 dias da criação. Deus poderia criar tudo de uma vez, tudo que existe de mais lindo no mundo. Deus poderia criar num instante. Mas Ele foi fazendo processos. E isso para nos ensinar que a nossa vida também é processos. Não desanime, não se espante com a aparência das coisas. Porque aquele que tem poder para fazer um universo tão lindo, um planeta Terra tão lindo como esse que Ele fez, Ele não desprezou os humildes começos. Ele não desprezou quando aquilo era nada. Ele não desprezou quando aquilo era vazio, sem forma. E havia trevas ali. Então muitas vezes nós olhamos os projetos que nós colocamos em prática, as coisas que tentamos fazer, e muitas vezes é nada, e partimos do nada, e muitas vezes já tem alguma coisa, mas parece tão sem forma, parece tão vazio, parece tão... Irmãos, creia que existe um Deus provedor,
que a seu tempo fará. Deus, ele tem os seus propósitos santos em todas as coisas. A nós compete fidelidade e obediência. O que vai importar para nós não é a aparência, se a estrutura é grande ou pequena. O que vai importar para nós é se Deus está presente ou não. É isso que vai importar. Porque o princípio não é o que eu vou conseguir criar e fazer com a minha própria força. Mas o princípio é a autoridade de Deus em decretar e determinar determinada coisa, alguma coisa. Esse é o princípio. Então, o que nos importa é que Deus esteja presente. E para que Deus esteja presente, nós devemos estar com aquele coração reto e procurando, né, a obediência em Deus. Então, Deus começa a partir do nada. E mesmo depois que Deus começa a criar, Deus vê que a terra era vazia. E Deus faz o que nós vemos hoje na terra natural. Tudo isso que existe hoje e que nos encanta ao vermos os animais, as flores, os astros, tudo isso que existe, Deus criou com muito amor, mas só existe porque Deus estava presente. Sem a presença de Deus e sem a determinação de Deus, seria tudo nada de novo. É um nada, antes da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que importou aqui foi Deus presente. Quando nós vemos ali em Zacarias, profeta Zacarias, o texto que nós lemos, capítulo 4, o verso 10, que ele fala sobre os humildes começos, nós olhamos para os nossos projetos e entendemos que nós podemos começar a partir do pouco. Olha só, Dorcas, ela tinha apenas uma agulha. Dorcas era uma mulher que ela abençoava as pessoas ao seu redor. E quando ela morreu, ela era uma costureira. Ela não era uma pregadora do evangelho, ela não era alguém intelectual, ela não era alguém que fazia fortuna na bolsa de valores, ela não era alguém que se destacava por tocar um instrumento, uma coisa assim. Ela era uma costureira. Não que não tenha esse valor, lógico que tem, mas ela tinha uma agulha e ela tecia as roupas para aquela comunidade, para aquelas pessoas. E enquanto ela fazia isso, ela demonstrava amor e cuidado para aquelas pessoas. E quando ela morreu, aquelas pessoas se entristeceram de tal forma que elas não conseguiam superar a morte de Dorcas, porque aquela pessoa fazia diferença no meio onde ela estava. Ela não tinha grande estrutura, ela tinha uma agulha. E através de uma agulha ela fazia toda a obra. Uma obra lindíssima, valorosa, poderosa. E aquelas pessoas então descobriram que o apóstolo Pedro estava ali, ouviam falar dos dons extraordinários que eles eram capacitados, apóstolos, chamaram o apóstolo Pedro então ressuscita Dorcas e ela volta a viver. Mas veja a preocupação e como ela impactou aquelas pessoas, que chegaram ao ponto de mandarem, Pedro não estava nem naquela cidade, estava a alguns quilômetros de distância de lá, mas eles ficaram sabendo, e aí então eles mandaram chamar Pedro. Ela tinha apenas uma agulha, não tinha grande estrutura, mas ela fez diferença assim mesmo. E aquele menino que estava no dia em que Jesus prolongou o seu sermão, já estava escurecendo e havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Aquele menino tinha 2 pães e 5 peixes só, e ele colocou nas mãos dos apóstolos. Ele não tinha grande estrutura. E o que ele tinha, com a boa vontade do coração dele, que cedeu aquilo, que ele poderia falar, olha, se passar a noite inteira aqui, isso aqui vai ser para eu me alimentar. Infelizmente, lamento que tenha tantas pessoas aqui, mas ele foi reto de coração. E ele falou, tenho 5 peixinhos e 2 pãezinhos, né? Ou ao contrário, agora me fugiu um pouco. E ele coloca aquilo nas mãos dos apóstolos, os apóstolos levam a Cristo. E Cristo então ora, e aquilo se multiplica, e alimenta toda aquela multidão, e ainda sobra vários cestos de comida.
O princípio é a autoridade de Deus. Ele não tinha estrutura nenhuma, mas Deus estava presente ali. E ele colocou aquilo nas mãos de Deus. E a igreja? O início da igreja. 12 homens para evangelizar um mundo pagão, um mundo hostil, que matava quem não adorasse os seus deuses. Quem negasse a adoração aos seus deuses eram mortos, cruelmente. 12 homens apenas, para evangelizar um mundo inteiro, um mundo totalmente radical e fundamentalista na adoração dos seus deuses pagãos. Que estrutura eles tinham? Apenas 12 homens, mas fizeram isso, porque Deus estava presente, e 21 séculos passaram, e a igreja ainda é atuante no mundo. E o que dizer do próprio Senhor Jesus, que fez a obra da redenção, não a partir de uma grande estrutura, não a partir de uma sinagoga bonita, mas a partir de uma cruz e 3 cravos, um em cada braço ali, em cada mão, e um entre os 2 pés. Com isso, ele fez toda a obra da redenção. Vamos ver como começou esta obra da redenção, e eu convido os amados irmãos para a leitura aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 7. Lucas, capítulo 2, verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Como Cristo começa a sua obra redentora. Irmãos, é desanimador você pensar que o Deus encarnado, o Rei do Universo, ele ia começar a sua existência terrena numa manjedoura, nem numa hospedaria, ou seja, nem na hospedaria mais simples, a menor, a mais barata, a mais sem conforto, nem nela, mas no celeiro de animais, e colocado numa manjedoura, que é o prato de comida para esses animais. Ele foi colocado ali. Ele começa a sua obra redentora com um humilde começo. E quem há de desprezar esse humilde começo hoje? Através desse humilde começo de Cristo, que nem numa hospedaria se encontrou lugar para ele. Ele fez a obra da redenção e nos salvou. E vai nos levar para esse reino prometido, esse reino de amor. Ou seja, não desanime, meus irmãos, com os humildes começos. Veja, nesta obra da redenção, eu quero convidar os irmãos para a leitura no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. No Evangelho de João. Os humildes começos. Cristo começa a sua vida de forma humilde, numa manjedoura. E olha só, quando o apóstolo João ele vai descrever a obra redentora de Cristo, ele vai lá atrás no princípio, no arquê, no Bereshit, no início de todas as coisas. E ele diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que isso aqui significa, irmãos? Os gregos, eles consideravam, os grandes estudiosos gregos, a literatura grega, eles ensinavam que a aletheia era o logos. A aletheia é a verdade. E o logos é a palavra. O que eles diziam? Que a verdade era a razão. A verdade era a razão. E é por isso que eles buscavam tanto conhecimento filosófico. E eles diziam: a verdade está na razão. E eles procuravam isso. Quando Cristo veio, o apóstolo João, ele aborda justamente essa questão, dizendo qual é de fato a verdade. E que esta fé
E que essa situação de Cristo, embora nos pareça sobrenatural, ela é a razão. Ela é a razão. Isso aqui é feito de forma inteligente e bem orquestrada. Há uma inteligência movendo tudo isso aqui. Então Cristo, ele era o verbo, o princípio. Então fala, no princípio era a razão. Humilde começo. Não havia nem a terra nem o céu. A terra e o céu foi criado, mas era de forma vazia. Mas por que tudo isso deu certo? Porque era a razão, era a inteligência, era o princípio. Deus estava presente. Esta é a verdade. Cristo é a verdade que veio ser instalada no mundo, que veio ser manifesta no mundo, para que as pessoas entendam racionalmente que isto aqui não é uma obra de ficção, mas a razão nisso, a inteligência nisso. Quantas coisas achavam sobrenaturais e hoje conseguem entender do universo. Então, irmãos, no princípio era o verbo, a palavra, o logos, que é a aletheia, que é a verdade, que é a razão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora olha só, que grande projeto, que começou de forma humilde e que passou séculos, não foram poucos anos, foram séculos, passou séculos de forma humilde. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, por séculos, todas as coisas que foram acontecendo através de Cristo, a vida estava nele. Aqui, séculos depois da criação de Deus, muito tempo depois da criação de Deus, ele vem e se encarna para fazer essa obra, completar a obra de Deus com a redenção, a criação e a redenção. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha como ele vai construindo a sua obra séculos depois da criação dos céus e da terra. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se algum de nós estivesse lá quando Deus criou, antes de Deus criar, nós iríamos olhar e falar assim, não existe nada aqui. E aí Deus criou, falou assim, olha, foi um grande poder de Deus criar, mas é vazio e tem trevas. Nós nos frustraríamos também, assim como nós nos frustramos muitas vezes com os nossos projetos pessoais. Nós nos frustraríamos com isso. Mas Cristo, ele veio completar todas essas coisas, e a luz resplandece nas trevas, ele é a própria luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você não está conseguindo ver porque seus projetos não estão andando, ainda está em trevas, Cristo é a luz. Ele dissipa essas trevas. E estando Deus presente, quando eu digo estando Deus presente, é o reino de Deus instalado também naquele projeto. Porque todas as coisas são para Ele. Todas as coisas. Para Ele, todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Até os nossos projetos pessoais, mesmo que nós sejamos beneficiados nisso. Depois eu quero ler com os irmãos aqui o verso 11, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então ele começou aquela obra ali, tá? E depois ele veio pessoalmente naquela obra que ele começou. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele estava lá quando não existia nada, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, se nós estivéssemos lá, talvez nós não o reconheceríamos também. E na nossa vida particular, no nosso projeto pessoal, talvez nós não reconheçamos que Deus está presente. Aqui, Deus está presente aqui. Deus está presente nesse ministério aqui. Ele está presente. Por que eu posso dizer isso? Pela fidelidade teológica consistente que tem aqui. E pelo amor que não nos falta, de uns para com os outros. Deus está presente aqui. Deus está construindo algo. E aqui,
Nós vemos o verso 11: veio para o que era seu, os seus não o receberam, não o reconheceram, não o receberam. E é muitas vezes isso que a gente não faz nos nossos projetos. Mas vem o verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Criador, daquele que criou todas as coisas, mesmo que a princípio seja sem forma e vazia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, uma grande obra, a maior obra de todas, o maior milagre possível já imaginado. O maior milagre já imaginado não é ressuscitar um corpo morto. O maior milagre possível é ressuscitar um espírito morto, para salvar aquela pessoa, para dar vida para aquela pessoa que está morta em delitos e pecados, desgarrado por qualquer caminho por aí, em trevas e vazio de Deus. Pode estar cheio de muitas coisas, mas vazio de Deus. Esse é o maior milagre que tem. E o Verbo, então, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Aqui uma testemunha ocular escreveu isso. E vimos a sua glória. Eles viram, escreveram e atestaram que viram. E a maioria deles morreu não negando isso. E o apóstolo João foi exilado depois de velho, não negando isso. Nós vimos essa glória. Nós vimos ele. Vimos essa glória como a glória do unigênito do Pai. O começo, de fato, era humilde. O começo da criação de Deus foi humilde. E Deus criou essa maravilha. Quantas galáxias será que existem? Quantos sóis, quantas estrelas, quantos astros? Quanta coisa existe no universo que nem a ciência, por mais que a tecnologia esteja tão avançada, ainda não sabe que existiu, que existe. Quanta coisa tem. Que planeta lindo este que Deus criou. Quanta beleza tem aqui. Mas o começo foi humilde. O começo do próprio Deus, que tinha poder para criar tudo em um segundo. Ele fez esse processo todo. E quando Cristo veio realizar a sua maior redenção, a sua maior obra, que é a obra da redenção, o seu começo foi extremamente humilde. Olha só, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aletheia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Este, que é o Verbo, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, que as pessoas viram a glória. O início da sua obra da redenção também foi humilde, que ele foi colocado numa manjedoura. Numa manjedoura. E as pessoas sequer davam o mínimo de valor para ele. Não despreze os começos humildes, porque Deus não precisa de grandes estruturas para fazer alguma coisa. Ao contrário, Deus do nada, Ele faz algo. Ele transforma a sabedoria dos sábios deste mundo. Loucura para os gregos, que buscam tanto a razão. Escândalo para os judeus, que tem uma religião toda cerimonialista, que não reconhece Cristo ali. Loucura para os gregos, para os intelectuais, para os sábios deste mundo. Isso aqui é loucura. Escândalo para a falsa religião. Escândalo para a religião que nega Cristo. É um escândalo isso. Porque os homens estão se esforçando para buscar Deus, e no cristianismo Deus vem buscar o homem. E nós respondemos apenas com gratidão. Isso é loucura. O escândalo da cruz. Mas ele concluiu dessa forma. E esta grande obra de Deus, que começa de forma humilde na criação da terra, que é a criação, a obra da criação, e começa de forma humilde, que é a obra da redenção, que nós devemos dar toda a glória a Ele por isso, por essa obra da redenção, não nos imputando nossos próprios pecados, que nos condenariam eternamente, justamente. Ele vai trazer a vitória final, e Ele ainda vai criar, ou já criou,
esta vitória final. E eu quero convidar para os irmãos, não só para que os irmãos tenham esperança, para que tenham esperança também, mas para que os irmãos confiem totalmente que nós não estamos desamparados aqui, porque esse Deus que criou este mundo maravilhoso não nos abandonou na nossa própria sorte. Ele veio pessoalmente. Tudo foi criado por Ele, no princípio Ele criou, por intermédio dele foi feitas as coisas. E Ele não nos abandonou para a própria sorte. Isso é uma blasfêmia que falam. Ele veio pessoalmente e passou por sofrimentos para nos resgatar, para construir a nossa fé e para nos resgatar. Ele vai dar a palavra final e Ele vai trazer a vitória final, a nossa libertação. Quero ler com os irmãos, apenas aqui em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 4. E Ele enxugará, Apocalipse 21, verso 4. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora olha só, que coisa linda. Se você está frustrado com a tua vida, olha, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte das águas da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aqui é a justiça de Deus, né? A misericórdia vai ser manifesta, mas a justiça também. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aquele que criou todas as coisas, cria a misericórdia e a justiça, ele é dono dessas coisas, cria a misericórdia e a justiça. Então ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não precisa se preocupar com a humildade do seu projeto, o tempo que está demorando, ou não se preocupe, o que basta é a consciência e a certeza que Deus está presente. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: uma nova criação, agora cheia de glória, não mais humilde como era aqui, mas cheia de glória para aqueles que perseveram e que passam pelos humildes começos, que passam pelas faltas de estrutura, que passam por todo esse sofrimento que passamos na vida, mas crendo que Deus está presente nos nossos projetos. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Aqui, tudo completo, a obra completa. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou tudo de forma tão humilde, tanto a obra da criação como a obra da redenção. Agora ele completa tudo com glória, com muita glória e salvação. Eu sou o princípio e o fim. Vírgula, com letra maiúscula, vírgula, a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ele próprio, que criou os céus e a terra, no princípio de forma humilde, que a terra era vazia, sem forma, em trevas, de forma humilde, que nasceu entre nós, habitou de forma humilde, colocado numa manjedoura, que veio para o que era seu, que ele havia criado, mas os seus o recusaram, e que manifestou a glória
de Deus, do próprio Deus ali, entre os homens, os quais os apóstolos atestaram serem verdade aquilo. Ele diz: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho, com todos os benefícios de filho deste Pai tão poderoso, que é dono de todas as coisas e que faz todas as coisas. Então, não se preocupe com a humildade, que eu digo, a aparente fraqueza dos seus projetos. Não se preocupe, desde que Deus esteja presente, desde que aquilo seja para glorificar a Deus. Não se preocupe com a fraqueza dos seus projetos. A vitória final, ela virá. Quero terminar esse sermão dizendo que o que precisamos, irmãos, não são grandes estruturas, mas Deus estar presente e sermos obedientes a Ele. É isso que nós precisamos. E isso nos basta, porque quem vai manter o projeto, aumentar, fazer florescer esse jardim, não é o nosso próprio esforço, mas sim a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, que disse: haja animais marinhos, nasceram, né? Mas na água, haja as grandes bestas da selva, e surgiram grandes e ferozes e fortíssimos animais. Haja os astros, e eles estão lá, flutuando, mas não saem do lugar, e tem as suas leis que os regem. Então, o que precisamos não são grandes estruturas, mas o que precisamos é Deus estar presente e sermos obedientes a este Deus, porque tudo pertence a